Tiveram 2 momentos na luta do Charles contra o Armando Tsarukyan no UFC 300, que a luta ficou, pra gente, principalmente, ficou perto de acabar. Aquela guilhotina apertadíssima no começo do primeiro round, e no final, aquele triângulo de mão que ele encaixou. Eu tive a mesma impressão de vocês, a hora que eu vi o corpo dele amolecer, o braço ali cair, eu falei, pegou, mas na verdade não tava nem perto de pegar. Eu acho que não foi exclusividade minha ficar em pé na frente da televisão naqueles segundinhos finais ali da luta do Charles. A hora que ele encaixa aquele triângulo de mão, bota a língua pra fora, parece que o corpo do Armando dá uma amolecida, a gente vai pegar, vai dormir, já pensou? Não tava nem perto de finalizar, o Armando tava defendendo super bem. Inclusive tem um post que eu fiz no Instagram da MMA hoje, tá com quase 1,5 milhão de visualizações lá, que eu pergunto, eu falei, vocês acham que apagou, vocês acham que não apagou? Mas antes de postar aquilo lá, eu fiz uma pesquisa, né? Eu perguntei para uma dessas pessoas foi o Caio Borralho. A gente falou até no podcast da segunda-feira também, e o Parrumpa explicou da defesa. Então, quando eu postei, eu já sabia que ele estava defendendo, que ele não tinha dormido, mas vale o engajamento. O Miltinho Vieira, por exemplo, que é um especialista em triângulo de mão, escreveu lá no post dizendo, eu tenho certeza que ele dormiu. Ou seja, é questionável, certo? Mais ou menos. O Rener Gracie fez um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, que ele explica exatamente como que é essa defesa. E essa defesa funciona, ele deixa o corpo deitado no chão, flat, assim, que é justamente aquela hora que a gente acha que ele dormiu, que ele apagou, que é o movimento que se faz para defender aquele tipo de ataque. Então, infelizmente, não ia rolar. Dá uma olhada no vídeo. Então, no final do último round, lindo, uma das suas técnicas favoritas. As mãos estão dentro, tá? Uma vez que a mão sai e ele trava, todo mundo começa a comemorar. Temos muito pouco tempo. E o que Tsarukyan faz é sair de lá, ir para a barriga, deitar-se agora. Isso é uma legítima defesa para um dardo, porque ao ficar deitado, impede-me de usar meu peito para pressionar em cima do estrangulamento. E realmente o que estamos apertando são apenas os braços agora. Agora eu tô vendo muita gente falando que o Charles já era, nunca mais vai ser campeão. Como que vocês tiraram essa conclusão? E olha, eu sou meio suspeito pra falar de Charles, do Poatan. Eu torço muito pros caras, eu gosto muito deles. Vai ser muito difícil eu fazer um vídeo falando mal dos caras, principalmente de cara que eu gosto. Mas se eu não tiver nada de interessante pra falar, eu vou ficar quieto, entendeu? Tipo, eu não vou fazer nada, não vou postar nada. Tipo, eu também não vou fazer papel de ridículo aqui, né? Mas eu senti que eu preciso falar dessa performance do Charles, porque os caras estão tirando de novo o Charles pra nada. Porra, o cara lutou com o cara número 1 agora. Agora é o número 1 que vai disputar o cinturão. 20 e poucos anos de idade. Ele lutou pau a pau, quase pegou o cara 2 vezes. Foi uma lutaça super equilibrada. Perdeu na decisão dividida. O pior casamento de luta que podia ter na divisão inteira, fora o Islam Makhachev. Pro Charles e pra qualquer outro contender ali, é o Armando Tsarukyan. Então a gente precisa aprender a entender que não dá pra ganhar toda vez, entendeu? E que o fato do cara perder uma luta não quer dizer que ele já era. Ainda mais se você colocar em perspectiva tudo o que aconteceu no UFC 300, favoreceu muito a situação do Charles, independente de ter perdido pro Armando Tsarukyan. Eu vou te explicar por quê. Antes dessa luta, a gente ficava especulando, né? Ó, quem que vai ser o próximo a disputar o cinturão? Teoricamente era o Charles. Aí a gente tinha falado, quem vai disputar o cinturão é o vencedor de Charles e Armando Tsarukyan ou o vencedor de Justin Gaethje e Max Holloway. Eu ainda cheguei a cogitar que se o Charles e o Armando tivessem feito uma luta mais ou menos e o Justin Gaethje atropelasse o Max Holloway, com certeza eles iam pular o Justin Gaethje pra frente. Aí entrou o Dustin Poirier no UFC 299. Ele nocauteou o Benoit Saint-Denis e ele acabou virando um contender ali imediato. Merece? Entre o Charles, o Armand e o Justin Gaethje, provavelmente ele ficaria atrás de todo mundo. Mas olha que interessante o que aconteceu. Justin Gaethje, esquece, né? O cara fez... Vocês assistiram a luta, porque acabou nocauteado. Agora, aconteceu uma situação muito engraçada lá. Logo acabou a luta, os caras desceram a escada do octógono, vieram oferecer pro Armando Tsarukyan lutar contra o Islam Makhachev em junho, ali em Newark, New Jersey, no UFC 302. Foi negado na hora, resolveram ali, falou, ó, muito cedo, não dá tempo, tem que recuperar, corte de peso, dar uma descansada, entrar em outro camp, completamente diferente do Charles, não dá tempo, eles negaram a luta. Dana White vai pra coletiva 10, 15 minutos depois daquilo, e aí já anuncia que Dustin Poirier é o próximo a disputar o cinturão. Tá, beleza. Agora que a gente não tem mais o Justin Gaethje em cena, vocês têm que pensar o seguinte,
A luta com o Dustin Poirier é pura conveniência, porque o Islam Makhachev quer porque quer lutar em junho. Então beleza, luta com o Dustin Poirier. Essa é a luta mais fácil pro Islam. Eu gosto do Dustin Poirier, guerreirão, mas ele não vai achar nada contra o Islam. Eu não vou falar mais sobre isso. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo pra gente falar só disso. Essa luta pelo cinturão com o Arman Tsarukyan vai provavelmente acontecer em Abu Dhabi lá pra outubro. Que eu também acredito que o Islam vença. Eu acho que o Arman vai ser uma luta dura, mas eu acho que o Islam vença. Nesse meio tempo, o Charles deve fazer mais uma luta. O Charles vencendo essa próxima luta, ele tá ali de volta, já na boca do cinturão de novo. Então, quem tá falando o Charles já era, o Leão amansou, não sabe o que tá falando, O cara perdeu uma decisão dividida, foi uma luta duríssima, uma luta bonita, uma luta empolgante, quase finalizou o cara, então não pode descartar o Charles. Ele não tá naquela maré de derrota, perdeu 2, 3 lutas seguidas, não tá. A gente falou todas essas coisas que a gente tá falando dessa luta do Arman antes da luta com o Beneil Dariush. E olha o que o cara foi lá e fez. Agora, lutou com um top contender, um moleque assim, duríssimo, muito técnico, muito perigoso. De novo, dos contenders ali, era a luta mais dura que tinha pra qualquer um, era o Arman Tsarukyan. Como que vai descartar um cara desse? E eu não tô nem falando de história, eu só tô falando, olha a performance do cara, ele lutou muito bem. Lutou bem e não ganhou. A próxima luta ele tem que ganhar. Aí eu vou concordar com a galera que falou, olha, não dá mais pra cinturão. Se ele vai pra próxima luta e perde, aí infelizmente a gente tá nessa posição. Tipo, olha, é muito difícil conseguir voltar pro topo e voltar pro cinturão. Mas vocês têm que pensar que todos esses anos até agora, o Charles só perdeu pro Arman Tsarukyan e pro Islam Makhachev, não perdeu pra mais ninguém. Então, vamos botar um pouquinho de fé no menino, dar um voto de confiança e vamos deixar pra criticar e ficar triste, falar na próxima luta, depois da próxima luta. Essa não é a luta pra isso. Ainda mais o Justin Gaethje tendo perdido, porque se o Justin Gaethje tivesse ganhado, aí o Charles estava 3 disputas de cinturão atrás, aí é complicado, porque ele provavelmente ia ter que fazer 2 lutas. Mas com o que aconteceu com o Gaethje, o Charles acabou se colocando numa posição ótima. Dustin Poirier vai lutar agora, praticamente não conta, porque o Charles também não ia lutar agora, o Arman Tsarukyan também não ia lutar agora. Então, essa luta de agora com o Islam, nenhum dos dois ia fazer, então não faz diferença ali. Mesmo o Charles tendo ganhado, ele não ia lutar em junho. Duvido que o Charles ia lutar em junho. Então, não faz diferença essa luta do Dustin Poirier. Então, praticamente, na escadinha de quem disputa o cinturão, não vai contar. O que vai contar é o Arman disputando o cinturão em outubro. O Charles, provavelmente, de repente, até naquele mesmo card, vai lá e luta. Pode ser com o Mateusz Gamrot, pode ser o próprio Justin Gaethje de novo. A gente não sabe ainda. Mas, na verdade, é que as opções não são muitas e o Charles tá ali no topo ainda. Então, é muito cedo para falar que ele não vai voltar, que ele não volta para disputar cinturão, que ele nunca mais vai ser campeão de novo. Eu acho que o cenário ficou o mais favorável possível para ele, e eu acho que o Islam Makhachev batendo o pé para lutar em junho acabou favorecendo todo mundo, porque vai rolar uma luta agora, Arman Tsarukyan luta com ele em outubro, provavelmente em Abu Dhabi, Charles deve fazer uma luta a mais, e a próxima luta, o Charles vencendo, disputa com o campeão. A única coisa que fica é o Charles tem que ganhar a próxima luta. E vocês, me contam o que vocês acham dessa história toda, dessa movimentação toda. O Charles volta a ser campeão, o Charles não volta. Quem que você acha que o Charles deve fazer a próxima luta, né? E quem que vocês acham que vence entre o Islam e o Arman Tsarukyan? Me escreve aí, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo a maioria. Deixa sempre tua opinião aí que eu gosto de ler. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.